A paz do Senhor aos irmãos e prezados ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é dia 31 de dezembro de 2021. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Geralmente, esse vídeo é apresentado no dia de domingo para os irmãos, mas hoje, excepcionalmente, o último dia desse ano, quero usar esta oportunidade para desejar um feliz ano novo para os irmãos. Os meus votos da irmã Marise para toda a igreja e para todos aqueles que estão ouvindo a palavra. À meia-noite de hoje, eu e a irmã Marise estaremos de joelhos orando por você. E se você também puder exercer essa prática, também dobre os seus joelhos com a sua família na passagem de ano, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas neste ano e na convicção que Ele estará conosco no próximo ano, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. A nossa meditação neste trimestre que se inicia em janeiro tem como tema a supremacia das Escrituras. E na lição de hoje, a primeira lição do ano de 2022, nós vamos estudar acerca da autoridade da Bíblia. E a nossa leitura bíblica está lá no Salmo 119, verso 1 a 8, que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Vamos orar ao Senhor, pedindo orientação na meditação da sua palavra. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos em que vamos meditar na tua palavra, Senhor, nos dá orientação. Abre o nosso coração para entendimento das tuas escrituras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O recém-empossado ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, em seu pronunciamento no dia 1º deste mês, ele disse: na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição.
palavras sábias, um homem que, com tanto conhecimento e sabedoria humana, reconhece que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a sua orientação suprema nesta vida. Como homem de leis, ele tem o dever de cumprir a Constituição brasileira. Mas como ser humano, ele escolhe ter a direção divina para os seus passos. A Bíblia Sagrada, ela é composta de 66 livros. 39 livros compõem o Antigo Testamento e 27 livros compõem o Novo Testamento. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em hebraico, ou em grego, melhor dizendo. Um grego simples, koiné, e tem alguns trechos pequenos em dialeto aramaico. E nós vamos estudar a Bíblia Sagrada em todo esse trimestre, nos aprofundando em seus assuntos. Na lição de hoje nós vamos ver 3 assuntos: a origem da Bíblia e a revelação divina. Segundo, evidências da autenticidade da Bíblia. E terceiro, a mensagem da Bíblia. Nossa primeira parte fala da origem da Bíblia e da revelação divina. Lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, o apóstolo Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro deixa muito claro que aquilo que está escrito na Bíblia, embora tenha sido escrito por homens, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo confirma essas palavras de Pedro lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o apóstolo Paulo diz, olha, a palavra de Deus é inspirada e ela serve para ensinar, para redarguir. Redarguir quer dizer oferecer resposta. Você encontra respostas na Bíblia Sagrada. Para corrigir, ela nos corrige. E ela nos instrui na justiça, não na justiça dos homens, mas na justiça de Deus. Em 1 Coríntios 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo esclarece mais um pouco. Diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, um grande segredo para entender as Escrituras Sagradas é ter a nossa vida na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é inspirada e ela só pode ser compreendida, discernida espiritualmente. Em 1994, teve um curso na Universidade de São Paulo, na USP, em que eu me inscrevi para participar. Eu iria dar uma palestra sobre a Bíblia Sagrada no curso. Um antigo reitor da Universidade de Tel Aviv, em Israel. E eu fiquei empolgado em estudar com aquele homem tão sábio. Mas já nos primeiros minutos de aula, eu fiquei decepcionado, porque ele declarou: olha, eu vim aqui para ensinar para vocês o livro dos judeus, dos hebreus. Ele ia falar sobre o Antigo Testamento. E para mim, disse ele, esse é um livro histórico, não é um livro de Deus. No mesmo momento, me veio essa passagem da Escritura. Esse homem é sábio, vai ensinar algumas coisas aqui, mas nada vai ter valor para mim, porque ele não consegue entender as Escrituras Sagradas, porque ele não as discerne espiritualmente. O que ele vai passar, e foi o que realmente aconteceu, foi algumas explicações sobre palavras, cultura hebraica, contextos de certos escritos, mas nada que se compare à revelação espiritual das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é uma revelação divina, como já vimos aqui, para o homem de Deus. Mas ela também é uma revelação geral. Na história, Daniel 2:21 diz assim: ele muda os tempos e a hora, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, Deus se revela na história. É ele que remove os reis e estabelece os reis. As pessoas, nas suas soberbas, elas acham que elas é que fazem as coisas, mas mal sabem elas que por trás de toda a história há um Deus dirigindo. Mas quando nós entendemos a Bíblia Sagrada espiritualmente, nós entendemos perfeitamente essas coisas. A revelação geral de Deus é na história e também é no universo. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tanto tem se falado aqui sobre a origem do universo. Os sábios deste mundo procuram dar explicações, Big Bang, etc. e tal. E o Salmo 19, na sua simplicidade, em um versículo explica tudo. Foi a manifestação da glória de Deus.
firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você olha um relógio, você não conhece o fabricante, mas você sabe que há um fabricante. Você olha para os céus, para a glória de Deus manifestada no universo e você tem certeza que há um Criador. A revelação de Deus também está na própria criação do homem, no ser humano, criado à imagem e semelhança divina. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Hoje, tanta bobagem com esse negócio de gênero, tanta ignorância, tanta hipocrisia. A Bíblia é muito clara. Deus criou o homem e a mulher, e é só. O resto é consequência da perversão humana. Terceiro, é uma revelação especial. Lá em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Deus falou antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, e hoje fala através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande revelação especial, a salvação da nossa alma, o poder que Jesus teve pela sua morte vicária ali na cruz do Calvário, perdoar todos os nossos pecados, e agora Ele está sentado à direita de Deus, cumprindo todos os propósitos revelados nas Escrituras para a salvação do homem. Segunda parte da nossa lição fala das evidências da autenticidade da Bíblia. Muitas pessoas duvidam que a Bíblia seja um livro inspirado por Deus. Fala, não, isso é um livro normal, escrito por homens, e desconhecem a grande revelação da Bíblia Sagrada. Só quem lê a Bíblia toda de forma espiritual entende a consistência da autenticidade da Bíblia. Há evidências internas dessa consistência e unidade. Os 66 livros da Bíblia foram escritos num período de 1.600 anos, aproximadamente. Foram escritos por cerca de 40 escritores de diferentes classes sociais e diferente poder econômico, de diferentes culturas. No entanto, quando você lê de Gênesis a Apocalipse, há uma consistência, é a mesma mensagem. O que fala um confirma o outro. Não há nada nas Escrituras Sagradas que não possam ser explicadas pela própria Escritura Sagrada.
Lá o Salmo 33:4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Por quê? Porque esses homens foram inspirados, houve uma ação do Espírito Santo. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você abre a Bíblia Sagrada, lê um versículo, até aí chamada caixinha de promessa, em que tem muitos versículos, a pessoa vai lá, abre, saca um versículo. Eu não recomendo esse tipo de coisa. O ideal é estudar toda a Bíblia Sagrada, mas quando você lê só um versículo também, ele tem poder para falar com você, porque o Espírito Santo discerne os seus pensamentos e intenções do seu coração, e ele, através de pequenos trechos das Escrituras, às vezes fala poderosamente com você, porque penetra lá no âmago do seu coração, naquilo que está em segredo com você, a palavra de Deus revela. E você agradece a Deus por isso. A Bíblia profetizou eventos futuros. Grande parte da profecia bíblica já foi cumprida. Então pode ser conferida. Uma das mais importantes profecias bíblicas foi acerca do Salvador nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele escreve lá no capítulo 53, versos 3 a 5. Eu só vou ler esses versículos, mas eu recomendo que você leia todo o capítulo 53 de Isaías. Você vai ver que coisa tremenda. Parece que Isaías viveu no tempo de Jesus e ele viveu 700 anos antes. Parece que ele escreveu depois que ele viu a morte de Jesus. Diz ele lá no verso 3, era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Isaías profetiza 700 anos antes de Cristo. Eu repito para você que o homem que iria morrer pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, era um homem experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo, filho de José, carpinteiro, era desprezado e mais indigno dos homens. Morreu como um meliante vulgar. As pessoas o desprezavam e não fizeram dele caso algum. Foi exatamente o que aconteceu. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Até hoje, milagres acontecem. A igreja ora. Os homens e mulheres de Deus impõem a mão sobre os enfermos, e os enfermos são curados. Por esta profecia, Isaías, que não conheceu Jesus,
que viveu 700 anos antes de Jesus, já dizia: esse homem vai curar as nossas enfermidades. Essas profecias se cumprem até hoje. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então nós é que deveríamos pagar pelos nossos pecados diante de Deus, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías já profetizou: vai vir alguém, o servo de Deus. Israel esperava um rei, tipo Davi. Isaías diz: não, ele vai ser ferido pelas nossas transgressões. Ele vai pagar pelos nossos pecados. Não há só evidências internas da autenticidade da Bíblia, há evidências externas. Marcos 13:31 diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo. As histórias bíblicas foram, através dos séculos, homens ímpios tentaram desmentir a Bíblia, não conseguiram. Os arqueólogos têm descoberto, através do tempo, cidades, fragmentos, provas do que aquilo que está na Bíblia foi vivido naquelas ocasiões determinadas da Bíblia, naquelas regiões declaradas na Bíblia Sagrada. Vai passar tudo, mas não vai passar a palavra de Deus. É isso que diz Jesus lá no livro de Apocalipse. A terceira parte da nossa lição fala sobre a mensagem bíblica. Tem um hino que fala sobre: eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Que essa seja também a sua vontade. Porque a Bíblia fala de uma mensagem superior. Em Apocalipse 22:18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Então, aqui a importância de estudarmos a Bíblia profundamente. Porque este livro diz: olha, ninguém pode tirar nem acrescentar alguma coisa do que está escrito aqui, porque aqui é a vontade de Deus, aqui é a revelação do Espírito Santo a esses homens que escreveram estas palavras. Hoje tem se mudado muito as Escrituras Sagradas. Interpretações vulgares. E o povo de Deus muitas vezes dá ouvido a essas chocarrices que fazem com a palavra de Deus. Homens ímpios, amantes de si mesmos, arrogantes, soberbos. Que modificam a Bíblia para trazer para si seguidores que possam enriquecê-los, fazem isso por torpe ganância, como diz o apóstolo Paulo. E se você não estuda a Bíblia Sagrada, você entra na história desses homens,
histórias da carochinha, invenções que não estão na Bíblia Sagrada, mudam a palavra de Deus sem nenhuma misericórdia do ouvinte. Então, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte da palavra de Deus, não deixe de estudar esse trimestre conosco. Eu não faço esse apelo para ter seguidores, ter likes, nada disso. Meu objetivo não é esse, meu objetivo é colocar no seu coração a verdadeira palavra de Deus para que você, alicerçado na fé, nas Escrituras Sagradas, você possa caminhar até o fim nesta jornada e cumprir aquilo que Deus tem como propósito na sua vida, a salvação da sua alma, a oportunidade de contribuir na obra do Senhor através do talento que Deus te deu. Esse é o objetivo, porque a palavra de Deus é poder de Deus. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, Paulo fala: olha, a minha arma não é a espada, não é o revólver, não é a metralhadora, não é o fuzil, a minha arma é a palavra de Deus. Ela não é uma arma carnal, mas ela destrói fortalezas no mundo espiritual. Jesus foi tentado por Satanás e Jesus recusou todas as ofertas de Satanás usando a poderosa palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Faça isso, use a palavra de Deus contra o inimigo de nossas almas e Deus vai te abençoar. O propósito da Bíblia está resumido lá em João 16 e 8. E quando ele vier, falava João acerca de Jesus, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é o propósito da Bíblia, mostrar que o homem é um pecador e que precisa de um Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não aceitou Jesus, faça isso neste último dia do ano. Entregue o seu coração a Jesus. Se você já é amante da palavra de Deus, fique conosco este trimestre estudando a palavra, porque ela é que vai abrir a porta que te dará vitória. Concluindo, o que nós vimos? As Escrituras são de origem divina. O Espírito Santo inspirou homens para escrever a Bíblia Sagrada. Vimos também que a Bíblia é a autêntica palavra de Deus, confirmada por evidências internas e externas. E por último, que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Que Deus possa estar abençoando muito você neste ano
de 2022, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, eu quero nesse último dia do ano de 2021, orar nesse momento pela sua vida. Lembrando que, como falei a princípio, à meia-noite, eu e a irmã Marise estaremos também orando por todos vocês. Orem por nós também. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento na tua presença, em que começamos um novo trimestre de 2022, neste último dia do ano, em que vamos estudar as tuas santas escrituras, Senhor. Precisamos da tua graça, Senhor, sabedoria do teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos discernir as coisas espiritualmente. A tua palavra penetra no nosso coração, na divisão da alma e do espírito, e nos revela aquilo que está no âmago do nosso coração e nos ensina acerca das coisas da vida. Que nós possamos falar como Salomão no Salmo 119, Senhor, confiando na tua palavra, amando tua palavra, obedecendo a tua palavra. Abençoa a tua igreja, teus servos, aqueles irmãos que congregam conosco, Senhor, que tenham uma noite feliz, alegre na presença dos seus familiares, Senhor. Consola o coração daqueles que porventura estiverem entristecidos, solitários, Senhor. Dá vitória. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.